Fala, meu povo da Opinião Esportiva, vídeo de hoje para falar da eliminação da Itália para a Bósnia nos pênaltis ontem pelas eliminatórias da Copa. Itália se tornando a primeira seleção campeã mundial de futebol após o título ficar fora de 3 edições de Copa do Mundo consecutivas. Pós-título, porque se você pegar o ranking ali, você vai ver a Inglaterra ficando fora 3 vezes antes de 66. Mas pós-título, a Itália é a primeira. O Uruguai ficou com a fama de ser o país que mais vezes não se classificou para a Copa do Mundo. É o campeão com menos participações, mas nunca tinha ficado 3 edições seguidas fora. O máximo eram 2, né? Quando ficou, por exemplo, 94, 98 fora, mas voltou em 2002 para ficar fora em 2006 de novo. Um jogo completamente perdido da Itália, tá? A Bósnia foi melhor do início ao fim da partida, dominou completamente o jogo. O gol da Itália sai numa falha bizarra da Bósnia de defesa, e ali a Itália criou a oportunidade perfeita, né? Tá jogando pior, estava, mas com o Keane conseguiu achar um gol totalmente achado ali e que podia se segurar. No finalzinho do primeiro tempo, o Bastoni é expulso, expulsão justa. Ele realmente fez a falta para cartão vermelho, não tem discussão se o Bastoni deveria ou não ter sido expulso. Vai para o segundo tempo com 1 a menos, o jogo pegado, mas tinha uma arma para vencer aquela partida, que se chamava justamente o Keane, autor do primeiro gol. Ele tinha acabado de sair no contra-ataque, e ele era essa arma mortal da Itália. Puxar um contra-ataque rápido. Logo após esse lance, o Gattuso tira a sua única arma de defesa contra a Bósnia, que eram os contra-ataques. Sem risco de perder a bola, sem risco de tomar um segundo gol, a Bósnia foi para cima com tudo e achou este gol que levou o jogo para a prorrogação. Na prorrogação, os dois times cansados, não conseguiram fazer nada, e nos pênaltis pesou muito o retrospecto da Itália de estar fora de 2 Copas do Mundo, que era o mesmo período, inclusive, da Bósnia. Ambos tinham como última participação 2014. Mas se para a Bósnia 2014 era aquela Copa dos Sonhos, era a classificação única até então, era o ponto fora da curva da Bósnia, era uma classificação para a Copa, as 2 eliminações anteriores não pesavam tanto quanto as 2 eliminações anteriores da Itália. A Itália perdeu nos pênaltis, está fora da Copa do Mundo pela 3ª vez seguida, vai ficar no mínimo 24 anos sem jogar um mata-mata, uns playoffs de Copa do Mundo, como a gente fala nos esportes americanos, né? O mata-mata, a gente chama o mata-mata de playoffs, que acompanha a NFL, a NBA e tudo mais, mas vai ficar 20 anos sem jogar o mata-mata. Desde a partida, desde a vitória sobre a França no Olímpico de Berlim, a Itália não disputa uma partida de mata-mata. Eliminada numa fase de grupos simples na África do Sul, empate com o Paraguai, que surpreendeu, chegou às quartas de final, seria vice-campeão da Copa América no ano seguinte. Mas sem a sua principal força, o Cabanhas, que era o principal jogador do time, que tinha sofrido um atentado, digamos assim, naquele mesmo ano ele estava fora da Copa do Mundo. Empatou com a Nova Zelândia, um país de futebol amador, não tinha jogador profissional naquela seleção. E não conseguiu, a Itália, atual campeã mundial, não conseguiu vencer. E perdeu para a Eslováquia num jogo absurdo, 3-2, gol da Eslováquia, acho que foi no final da partida, mas precisava vencer, o empate não bastava para a Itália e acabou eliminada. 2014 começa bem, vence a Inglaterra em Manaus, e fica naquele clima de que vai dar tudo certo, perde para Costa Rica, e aí perde para a Itália, perde para o Uruguai no lance da mordida do Suárez no Chiellini. 2018, perde para a Suécia, lá na Suécia, e no San Siro cria-se toda uma atmosfera que não é suficiente, 0-0, e é eliminada. Em 22, jogo com a Macedônia do Norte, o jogo vai indo, a Itália vai sentindo a pressão de não marcar o gol, vai sendo lembrada do acontecimento 4 anos antes, e no final da partida toma o gol da Macedônia do Norte
e estava eliminada pela segunda vez. Eu vi alguns vídeos dos comentaristas e o Rica Perrone trouxe uma fala muito interessante, que é: a Copa do Mundo perdeu ontem. Não foi só a Itália, foi a Copa do Mundo, não tendo uma campeã do mundo, uma tetra campeã. Se a gente for olhar em números, a Alemanha é o país que mais vezes chegou à final, são 8 edições. Venceu 4 e perdeu 4. O Brasil chegou 7 vezes à final, ganhando 5, perdendo 2. E aí você tem Itália e Argentina com 6 finais disputadas. Itália ganhando 4 e perdendo 2, 70 e 94, as duas derrotas para o Brasil. E a Argentina 3/3, né? Venceu 3 vezes, perdeu 3 vezes. Mas o futebol perde. As 4 principais seleções do mundo não tem a Itália. Muito se fala que uma Copa com 48 seleções é um absurdo. E é um absurdo. A gente tem, com todo respeito, a gente vai ter Curaçao nessa Copa. A gente vai ter Cabo Verde, Uzbequistão, Jordânia, Nova Zelândia, que é um time amador ainda. Teremos o Iraque. Não sabemos nem se teremos o Irã nessa competição. O Irã que hora desiste, hora volta, desiste de novo, volta de novo. A última informação que a gente tem que o Infantino passou é que o Irã está dentro da Copa ainda. Mas a gente só vai saber quando começar o torneio de fato. Quer dizer, até antes, né? Porque eles vão ter que viajar, tudo mais. E não tem Itália. A gente tem tanto país insignificante pro futebol. E aí tem gente que fala: isso é elitismo. É um torneio que você reúne, teoricamente, as melhores seleções do mundo. E não tem como você dizer que Curaçao é uma seleção melhor que a Itália. Não é. Mas Curaçao tem umas eliminatórias mais tranquilas. Porque América do Norte não tinha seus principais países, né? México e Estados Unidos estavam fora, porque era um país sede. Um dos times mais fortes da atualidade é o Canadá, que é também um outro país sede, né? Mas está forte momentaneamente, né? Não é historicamente forte o futebol canadense. Então, Curaçao se aproveitou muito disso, né? Dos seus adversários não estarem disponíveis nas eliminatórias. Cabo Verde é surpresas, zebras que acontecem de vez em quando. A gente teve Togo em 2006, por exemplo. Na Ásia, acho que o Uzbequistão, a Jordânia estava ali batendo algumas vezes muito próximo. Poderia acontecer e tudo mais. Mas acho que não tem muito o que a FIFA fazer. Porque até um ponto que a Itália, 4 anos atrás, com o mesmo número de vagas, não teria avançado para a Copa do Mundo, né? Teria avançado a Macedônia, porque teria perdido o jogo contra eles. Mas é muito cruel. Acho que o que o Gattuso falou, a eliminatória europeia é cruel. Eles perderam para a Noruega e por isso foram para a repescagem. Perderam um jogo. O Brasil perdeu vários e foi para a Copa. Outros times perderam. É absurdo que 70% dos países sul-americanos vão para a Copa. 60% vão para a Copa e 10% Bolívia, né, o 7º lugar, foi para a repescagem e acabou perdendo para o Iraque ontem. Mas parabéns para a Bósnia, acho que jogou melhor. No futebol, a Bósnia foi melhor que a Itália. Mas é triste ver que não tem os clássicos, né? Eu acho que é a mesma coisa que a gente tem uma Champions League sem Barcelona, sem Real Madrid, sem o Milan, sem a Juventus, que são os clubes italianos fortes que não estão indo para os últimos anos. A gente tem esse ano uma Libertadores sem River Plate. Então, é o novo futebol. A gente tem times mais fracos chegando. Comercialmente, talvez no futuro não fique tão interessante. E é isso. Vamos aguardar cenas nos próximos capítulos. Vamos ver o que a Copa do Mundo nos aguarda e ver se a Itália consegue, pelo menos em 2030, voltar à Copa do Mundo e quem sabe voltar ao mata-mata depois de 24 anos. Se o italiano achou ruim ficar 24 anos esperando para ganhar a Copa do Mundo de novo entre 82 e 2006, agora são 24 anos sem jogar uma partida de mata-mata de Copa. É isso, vejo você na próxima e falou!